As falhas resultam de deformações úteis nas rochas da crosta terrestre. São expressas por superfícies descontínuas, com deslocamento diferencial de poucos e com a dezenas e centenas de quilômetros, sendo essa a ordem de grandeza para o deslocamento nas grandes falhas. Aparecem como superfícies isoladas e discretas de pequena expressão, ou, no caso mais comum, como uma região deformada de grande magnitude, que é essa zona de falha, onde o deslocamento total é a soma dos deslocamentos individuais. A condição básica para a existência de uma falha é que tenha ocorrido deslocamento ao longo da superfície. As falhas são encontradas em vários ambientes tectônicos, sendo associadas em regimes deformacionais compreensivos, distensivos e sesilhantes. São feições comuns em cadeia de montanhas modernas e antigas e aparecem em diferentes estágios de sua evolução. Podem ser rasas ou profundas. No primeiro caso, afetam camadas superficiais à crosta, sendo muitas vezes ligadas à dinâmica externa do planeta. A atividade sísmica pode também formar estruturas superficiais. No segundo caso, podem atravessar toda a litosfera, passando a se constituir em limites de placas litosféricas, sendo então referidas como falhas deformantes, como a falha de San Andreas, na costa oeste dos Estados Unidos. Em função do tipo de forças que envolvido, as fracturas podem sofrer vários tipos de movimento, que se podem dividir em 4 tipos básicos principais. Primeira falha normal. O bloco superior sobe, sem se sobrepor ao bloco inferior. Ocorrem devido a forças de distensão e provocam aumento de área horizontal na zona afetada. Segunda falha inversa. O bloco superior sobe e sobrepõe-se parcialmente ao inferior, formando-se devido a forças de compreensão e provocam a redução da área da superfície horizontal. Terceiro, desligamento esquerdo. O movimento dá-se na horizontal e quando olhamos ao longo da direção da falha, independentemente do sentido, o bloco esquerdo aproxima-se de nós, ocorrendo quando existem campos de força horizontais, como sentidos opostos dos dois lados da fractura. Quarto, desligamento direito. O movimento dá-se na horizontal e quando olhamos ao longo da direção da falha, independentemente do sentido, o lado direito aproxima-se de nós. Formam-se em campos de forças horizontais com sentidos opostos dos dois lados da fractura.